Eu nasci de 6 meses e meio, pesando 600 gramas, e como meu pai sempre brinca e diz, cabendo na palma da mão dele. A minha mãe era diabética e por causa disso ela teve problema de pressão alta e eu tive que nascer um pouco antes. Só que o problema é que eu não estava todo formado. Os meus pulmões não estavam formados. A previsão era que eu ficasse alguns meses na maternidade para que eles pudessem se formar, para que eu pudesse sair de lá bem. Mas por causa de Deus, uma intervenção divina, Ele formou os meus pulmões e eu pude sair de lá mais ou menos uma semana depois de ter nascido. O médico da minha mãe, ele era ateu e ele disse naquele dia que eu era um milagre de Deus. Meu pai é pastor e então por causa disso eu nasci no lar cristão. Aos 7 anos eu aceitei Jesus como meu salvador, sem realmente saber o que ele significava para mim, sem realmente saber quem ele era, sem realmente saber o que a cruz significava para mim. O que eu sabia de Deus era através dos cultinhos que minha mãe fazia em casa e das histórias que ela contava da Bíblia. Quando eu tinha 3 anos, eu me mudei para o Rio de Janeiro, por causa que meu pai foi assumir uma igreja lá. Mas em 2003, como eu já disse que minha mãe era diabética, a diabetes dela piorou, porque meu avô teve câncer e minha tia se separou. E isso afetou bastante a diabetes dela e os rins dela não funcionaram perfeitamente, ela teve que começar a fazer hemodiálise. No Rio de Janeiro, o sistema de saúde não é muito bom, então a gente veio para Curitiba para morar na casa da minha avó. Eu sabia que ela ia morrer. Eu realmente sabia. Mas eu não tenho palavra para descrever o quão Deus foi maravilhoso comigo naquela época. Ele, nesses meses, colocando essa certeza no meu coração, foi me tratando. Foi me tratando e foi me cuidando, me preparando para o dia pior. Enquanto minha avó e meu pai, eles não queriam ver isso, eles não queriam acreditar nisso. E foi muito pior para eles quando minha mãe morreu. Eu me lembro que eu ia para o sofá da sala da minha avó e eu falava com Deus que não tinha problema se ele levasse a minha mãe. Eu não ia ficar chateado com ele porque minha mãe estava sofrendo muito. Muito. E eu não aguentava vê-la daquela situação, daquele jeito. Então, a minha vontade humana de criança era que eu continuasse com a minha mãe, mas se a vontade de Deus fosse que minha mãe fosse embora, que Ele fizesse isso para o melhor dela. Eram nesses momentos que Deus me tratava. Foi a minha primeira experiência com Deus. Eu tinha 10 anos e hoje eu posso ver o quão importante foi ter tido todo esse contato com Ele naquele tempo. A minha mãe, ela sentia muita dor. Tinha vezes que a morfina não fazia mais efeito nela. Mas sabe o que ela fazia quando ela não conseguia dormir? Ela de madrugada se ajoelhava na cama dela, ou deitada do jeito que estava, pegava o caderninho de oração dela e orava por cada um dos seus. Ela não esquecia ninguém. No momento de dor, ela estava ali orando. Minha mãe era uma mulher de fé, minha mãe era mulher de oração. Teve um dia que eu acordei e vi muitos médicos lá em casa, no quarto dela. E foi o último dia que eu vi minha mãe com vida, consciente, na verdade. Ela foi levada para o hospital para poder amputar uma das pernas, para que a necrose não atingisse o resto do corpo dela. Depois da cirurgia, ela permaneceu sedada por alguns dias, mas depois da 4ª parada cardíaca, Deus levou a minha mãe para um lugar onde não há dor, para um lugar onde não há pranto, para um lugar onde ela ia ter as 2 pernas e ela poderia correr para os braços de Deus e abraçá-lo, e ser linda e ser feliz como ela sempre foi. Logo depois de um mês, alguns dias, a gente voltou para o Rio de Janeiro. Meu pai pediu a exoneração do cargo dele de pastor, para poder cuidar de mim. A gente, de um dia para o outro, nós vimos 10 mil reais saindo da nossa conta, um carro e uma casa que era da igreja indo embora. Mas sempre confiando que Deus tinha o melhor para a gente, sempre confiando de que Deus nunca iria nos desamparar, sempre confiando que Deus estava ali com a gente e ia prover todas as nossas necessidades. Depois de alguns negócios fracassados lá no Rio de Janeiro, a gente veio para Curitiba, a gente voltou para Curitiba, porque afinal aqui nós temos uma casa e a gente não ia precisar pagar aluguel. E meu pai se viu numa situação, como me sustentar, como sustentar a nossa casa. E meu pai sempre lutando, sempre temente a Deus, sempre fiel a Deus e sempre com coragem. A gente foi vender churrasquinho na rua, toda noite, nós dois, vendendo churrasquinho. Sempre confiando
de que Deus estava com a gente. Sempre confiando de que Deus tinha o melhor pra gente, sempre confiando de que Deus nunca iria nos desamparar. Nessa época, eu me desviei, porque Deus era aquele homem que levou a minha mãe embora e era aquele homem que eu via das historinhas da Bíblia. Eu não tinha um relacionamento com ele. Naqueles anos eu me afastei dele. Mas eu vejo o quão Deus sempre esteve presente do meu lado, porque mesmo eu não tendo um relacionamento com ele, como eu tenho hoje, eu tinha um relacionamento de criança, mesmo tendo aquele relacionamento, ele me fazia perguntar por que eu estava tão diferente com ele. Por que eu tinha me afastado, por que eu estava fazendo coisas erradas. Pois bem, aos 15 anos, eu fui passar as férias na casa da minha madrasta, e lá eu senti falta de tudo que envolvia Deus, eu senti falta de Deus. E eu fui numa igreja lá, nessas férias, em dezembro, e eu decidi que eu iria procurar uma igreja, a PIB, quando eu voltasse. Então no carnaval de 2009 eu vim no primeiro culto dos adolescentes aqui na PIB, para nunca mais sair. E no retiro daquele ano, eu realmente entendi o que era viver para Deus. Eu realmente entendi o que significava a cruz, e a partir daquele momento eu decidi viver para Ele. Eu decidi abandonar os velhos hábitos para poder agradar o coração de Deus, tentar agradar o coração de Deus. Pela graça dele, eu e minha família pudemos viajar 3 vezes para os Estados Unidos, e eu no começo do ano pude fazer um intercâmbio em Dallas. Louvado seja o nome de Deus. Deus é o mesmo que esteve lá comigo quando eu nasci, de 6 meses e meio. Deus é o mesmo Deus que esteve comigo quando minha mãe morreu. Deus é o mesmo Deus que esteve comigo quando eu vendia churrasquinho com meu pai na porta de um mercadinho. E Deus é o mesmo Deus que me levou para Dallas. Hoje eu posso agradecer a Deus também por um grupo de amigos que eu tenho. Tem uma madrasta linda, tem uma madrasta maravilhosa que foi realmente mandada por Deus. Há uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi alguns dias atrás numa pregação, que diz assim: perseverar é nunca desistir, mesmo que os pecados nos atrasem e as lutas nos cansem. Meu nome é Leiner, eu tenho 19 anos, estudo Direito, sou professor de inglês. E aonde eu encontro meu refúgio, a minha fortaleza, o meu descanso, onde eu choro e onde eu rio, é debaixo das asas do meu Deus.